Ok. Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para quem não sabe, sou o Nicolas Catalani Zamboni Kika. Eu acho que a tela do computador tá um pouquinho coisada. Pronto, acho que agora deve estar bom. Já limpei, mas tudo bem, vamos limpar de novo, né? Bom, o que eu tava falando antes de ser inconvenientemente interrompido. Para quem não sabe, sou o Grilo Falante, né? E estes vídeos são uma live feita tanto no Facebook quanto no Instagram. Da qual agradecer as interrupções que ocorrerem forem pelo coisinho de conversa, né? Exceto que seja uma coisa realmente urgente e que necessite da minha atenção imediata, né? Então, tirando essas interrupções, eu agradeceria também se abaixasse o volume aí. Então, deixa eu lembrar o que eu tava falando. Bom, então, tirando esse tipo de interrupção, oi pai, e tirando as vezes em que eu vou esquecer o que eu tô falando, as vezes em que eu vou parar pra falar, pra olhar aqui os comentários, aí eu vou falar alguma coisa aleatória, às vezes que eu falo alguma coisa aleatória mesmo, sem necessariamente estar nos comentários, e às vezes em que eu vou esquecer o que eu tô falando, eu acho que eu já falei isso, né? Pode ser que eu me repita também, e deixa eu ver o que mais. Também tem vezes em que eu falo que vou falar alguma coisa e acabo não falando, mas eu juro que eu estou tentando começar a anotar essas coisas, né, pra não esquecer, né? Então, tirando essas coisas que acontecem, né? Hoje iremos falar, sem nenhum problema, sobre o que a gente tem falado, né? Em todos esses mais de 50 vídeos, que eu não acredito que tiveram tantos vídeos, né? Para quem não sabe, então, né? Para quem nunca tinha visto, nestes vídeos. O objetivo é contar a história do Brasil contextualizada dentro da história da capoeira, né? Então é uma história do Brasil um tanto quanto diferente da história do Brasil tradicional mesmo, né? Da história oficial. Vou tirar o coisa aqui do volume do celular. Tá aparecendo um monte de notificação. Bom, deixa eu lembrar assim. E no caso, a gente falou de muitos temas. Para ser preciso, a gente falou em torno de 50 temas. 51. Falamos em torno de 52 temas. Pronto, foi uma coisa assim: 52 temas, né? E não falamos da capoeira, né? A história do Brasil contextualizada na história da capoeira, mas ainda não chegamos na capoeira, né? E tem gente, né? Que pode não entender a lógica disso, né? Inclusive, quando eu mostrei a minha ideia, né, para um colega meu, aí ele falou que achava que ia ter a capoeira, né? Perguntou cadê a capoeira, né? Não viu, né? Então, sendo assim, eu decidi, já que foram tantos temas, né, em revisar eles, né, antes de falar da capoeira, que é o próximo tema, né, capoeira no século XIX, a gente vai começar a falar dela, né, então decidi começar a revisar e tentar mostrar mais ou menos como é que as coisas acabam se conectando todas com a capoeira, mesmo que de uma maneira indireta, dentro da maneira indireta de uma coisa indireta, né. Que no caso eu tô fazendo referência, claro, à independência dos Estados Unidos, né? Então, bom, como é que a gente conta essa história? Você que tem uma memória ótima, boa noite, Janine, né? Você que tem uma memória ótima sabe exatamente como é que a gente começa essa história. Mas se você for que nem a maior parte das pessoas, talvez você não se lembre, né? Mas a gente começou em 1453, quando aconteceu a queda de Constantinopla. E por que a gente tem que falar da queda de Constantinopla assim? Porque o mundo só faz sentido se a gente fala da queda de Constantinopla, né? Porque aí você tem toda aquela questão lá de Constantinopla, né? Ser a capital do Império Bizantino, né? Por onde passava um monte de rota comercial. E aí quando os otomanos pararam lá com as rotas das especiarias, né? Ficaram mandando lá para uma cidade italiana, que ou era Veneza, ou era Florença, ou era Gênova. Eu tenho quase certeza de que era
Florença ou Veneza, eu tô em dúvida agora, né? Mas enfim, não importa. Se quiser saber, vai lá ver aquele vídeo, né? E aí que vai motivar por uma questão muito mais econômica, né? Do que realmente uma necessidade real, né? De ter especiarias, né? Não que as especiarias não fossem importantes, né? Porque eram mesmo, né? É, você tem o uso, inclusive, medicinal de algumas, né? Mas uma questão que, na minha opinião, é muito mais econômica e expansionista, né? De contornar o continente africano. Aí vai fazendo um monte de descobertas, tomada de territórios, né? Montando feitorias, coisa e tal, né? Mas que, curiosamente, esse movimento das grandes navegações começa bem antes da queda de Constantinopla, né? Lá em 1415, quando os portugueses decidiram tomar a cidade de Ceuta, no Marrocos, né? Enfim, né? E aí que acabaria chegando lá o Colombo tentando chegar nas Índias, né? Lá na costa da China, porque, olha só, vocês podem ficar impressionados, gente, mas a Terra é um globo, né? A Terra não é plana, a Terra é um globo, né? Vocês podem ficar impressionados em saber disso, mas eu juro que é verdade, né? A Terra é um globo. Se você for lá no espaço, você vai ver que é um globo. Não é plano, é globo. Plano seria isso aqui. Não teria como terem atacado Chernobyl, não. Não teria como os japoneses terem atacado Pearl Harbor se fosse plano, né? Então a Terra é um globo. E o Colombo sabia disso, como muita gente sabia, desde o século XV. Desde o século XV já tinha gente dizendo que a Terra é globo. E antes disso, os antigos gregos já diziam que a Terra era um globo. Então para de dizer que a Terra é plana, gente do céu, né? Então, gente, nessa Terra que não é plana, né? O Colombo teve a brilhante ideia de tentar fazer uma rota diferente, né? O único problema, a única coisa que ele não contava é que ele teria um continente todo bem entre a Espanha e a China, né, gente? Que é um continente americano, que já tinha um monte de gente, né? Assim, praticamente nada, só uma diversidade gigantesca de povos, né? Com tipo 10 mil integrantes em cada povo, né? Mas assim, você olhava e tinha ninguém, né? E aí, né, justamente os portugueses acabaram chegando no Brasil lá, né? O Pedro Álvares Cabral acabou chegando no Brasil em 1500 e descobrindo o Brasil, que já havia sido descoberto pelos povos africanos, pelos povos indígenas, pelos romanos, se você perguntasse algumas décadas atrás, também foi pelos fenícios, pelos Atlântidas, né? Esses dois, se você perguntasse há uns anos atrás, né? Também foi descoberto pelo Colombo, não, esqueci como é que era. O Bartolomeu Dias, que cruzou o Cabo da Boa Esperança, né? Deixa eu ver quem mais. Também teve o Duarte Pacheco Pereira e alguns meses ou alguns dias antes pelo Yanez Pinzon, né? Aí o Pedro Álvares descobriu o Brasil depois de toda essa gente, né? Que não importa, evidentemente, né? E aí, né? Então pronto, foi descoberto em 1500, né? E começa então a ter aquelas trocas, né? Feita lá naquele sistema de escambo, né? Um espelho, que é um objeto muito importante, né? Em troca só de um pedaço de pau aí, né? E aí vai fazendo essas trocas, né? Da machado de ferro, da pentes, né? Que são muito mais importantes que a madeira que você olha e você encontra, né? Você olha pra frente e você vê pelo menos uns 10 plantas de pau-brasil, né? Então, e aí você vai fazendo essas trocas, né? Coisa e tal, monta umas feitorias, né? E chega lá no ano de 1530, né? Os portugueses com um monte de problemas, né? Inclusive piratas não, corsários franceses, né? Que traficavam o pau-brasil ilegalmente. Afinal de contas, a terra era de Portugal, né? Não tinha ninguém naquela terra. Tinham lá o Tratado de Tordesilhas e estava lá no Testamento de Adão dizendo que a França não podia ter nada do mundo, né? Então, os franceses fazem essa prática ilegal, né? E aí, né, chegou lá o Martim Afonso de Souza e aí você está se perguntando o que a capoeira tem a ver com tudo isso. Eu vou te responder, né, com um provérbio africano, nada mais ideal, né?
Não me pergunte de onde é que é esse provérbio, eu não sei, eu sei que é de algum canto da África, né? De um continente, não de um país, porque a África não é um país, é um continente enorme, né? E é assim, é em continuação do antigo cordão que trançamos o novo. Sabe o que isso quer dizer? Vou te explicar. Quer dizer que para você fazer algo novo, para você entender o agora, né? Ou no nosso caso, entender o antes, você tem que ter entendido o que veio antes. Porque é justamente nisso que vai estar a base de toda a colonização brasileira, né? Vai ser esse sistema de capitanias hereditárias de que vai exterminar os povos indígenas, vai dominar os povos indígenas e vai fracassar em fazer isso, né? Porque diferentemente da crença popular, Tupiniquim, Tupinambá, Tremembé, Waitacá, né? Aimoré, todo mundo aí era um povo que dava de 10-0, não era nem de 7-1, não, era de 10-0 nos portugueses, né? E que só acabaram sendo dominados mesmo porque português era um povo assim imundo, né? Não tomava banho, criava animal, né? Então era um povo assim cheio de doenças e acabaram dominando, né? Mas as capitanias hereditárias falharam, mesmo com essa vantagem, né, por assim dizer, né, os Waitacás só foram destruídos, né, só foram extintos quando os portugueses lá no século, acho que tipo 17, no século 17 pegaram um monte de roupa contaminada com varíola e jogaram lá no meio na praia para os Waitacá pegar e se contaminar com varíola, né? Esqueci agora o nome, que era uma tribo do sul, Guá, alguma coisa, né? Que inclusive montava um cavalo de lado, né? Não era em cima do cavalo, eles pegavam e ficavam de lado, né? Aterrorizaram o sul, sudeste, centro-oeste do Brasil até o século XIX, né? E pararam de aterrorizar, porque dentro dos termos deles, eles fizeram um acordo de paz, né? Então, assim, dentro desse sistema que vai falhar e que vai forçar em 1548 a vinda do Tomé de Souza para centralizar e fazer o governo geral, né? E dentro desse sistema em que se percebe que a escravidão indígena não é exatamente uma ideia muito ideal, que a gente vai começar a trazer escravos vindos lá da África, né? E esses escravos vindos lá da África são quem? São Yorubá, Banto, Fon, quem mais? Cabinda, né? Um monte, né? A gente falou de algumas etnias africanas, Haussá, né? A gente falou de algumas aqui, né? E no caso, a gente foi a primeira, inclusive o primeiro vídeo em que a gente trabalhou uma música Africaê, porque lá a história da capoeira nada é mais ideal do que falar o que ela já conta da maneira que ela já conta, né? Porque a capoeira, ela é de raiz africana. Ela é uma mistura de muitas coisas, mas a raiz dela é africana inegavelmente, né? E dentro do pensamento africano, não sei de todas as etnias, mas pelo menos dentro da etnia Fon, né? A música é algo muito importante, né? Porque a fala é importante, a oralidade é importante, né? A fala é sagrada para dentro do pensamento tradicional africano, né? Não de todos, porque, por exemplo, os egípcios tinham lá escrito hieróglife, hierática, copta, demótica, tinha um monte de escritos egípcios, mas no geral a fala é muito importante, a música vai ser importante, né? E é através da nossa música que nós, capoeiristas, contamos a nossa história, né? Tem um provérbio africano que diz: enquanto as histórias das caçadas continuarem sendo contadas pelos caçadores, estes permanecerão como os únicos heróis, né? E é a realidade, né? E nós capoeiristas contamos nossa história, ela só não é ouvida ou bem entendida, né? Então a gente falou de vários povos, né? Inclusive, né? Mostrei até a origem de determinados termos, né? Como Malê, que não é povo, como Jeje, que não é povo, como Nagô, que não é povo, né? Em outros vídeos a gente comentou também de outros povos que não tem nessa música
Mestre Cadu, né, como Raul Sá, e outros aí que estão presentes, por exemplo, na música. Como é que era o nome? Já vou lembrar aqui. Revolta dos Malês, né? E também falei, por exemplo, dos Cassange, né? Que nem povo era, nem reino era, nem cidade era só o nome de um mercado, né? Porque esse sistema escravocrata era assim, era um sistema que retirava a identidade, né? Um sistema cujo o principal objetivo era retirar a identidade do escravo, né? O tanto que você não tinha direito ao seu, não apenas não tinha direito às suas práticas culturais, não tinha apenas, não era apenas desprovido do direito do seu sobrenome, do seu nome de família, né? Que inclusive eu tenho até escrito aqui como é que é nome de família na língua fon. Deixa eu ver se eu acho, né? Você também não tinha direito ao seu NII, né? Para aqueles que não são francófonos, fonófonos, não sei como seria, né? Mas para aqueles que não sabem, NII significa nome, né? Deixa eu ver, cadê o nome de família? Aconi, né? O Aconi, né? É o nome de família, né? Você não tinha seu Aconi, não tinha seu Ni, você não tinha nada. Você tinha lá João Cassange, João Benguela, João Angola, né? Francisco Crioulo, era esses nomes que se dava, né? Eram nomes europeus e sobrenomes que não era nem europeu, era o que os europeus achavam, assim, vamos dar aqui só para identificar de onde é que veio, né? E aí é dentro desse sistema, né, que a gente vai ter aquela característica que vai gerar a cultura brasileira, né? A gente vai ter a miscigenação, né? Vai ter lá branco com negro, negro com índio, negro com branco, né? Como é dito de maneira simplificada, né? Mas é aquilo, né? Como disse a música que a gente utilizou, né? Para falar desse tema, né? Filhos Mestiços, do Mestre Capu, né? Ou é Professor Capu, eu nunca lembro, né? Enfim, na pior das hipóteses só tô aumentando o título, né? Ou talvez dando o título futuro, né? Rapadura é doce, mas é dura, né? Porque foi um processo cruel, que foi inclusive uma das coisas que a gente conversou na semana passada, se a minha memória não falha, né? Boa noite, Thales, né? E a gente também, é claro, conversou daquela viagem horrorosa que era a viagem feita no navio negreiro, né? Na viagem contada pela música A Maré, do Mestre Pequinês, né? Que, se você não sabe o que é na viagem do navio negreiro tem a ver com a capoeira, eu vou te contar. A capoeira no Rio de Janeiro do século XIX, por exemplo, era praticada basicamente pelos escravos comprados lá na Bacia do Zaire, né, no Reino do Congo, né, da etnia Banto, né? Era comprado principalmente nessa região, né? E são escravos que eram malungos de navio negreiro, né? E era uma viagem horrorosa, né? Porque a viagem de navio, para falar a verdade, até século passado era horrorosa mesmo, né? Imagine para os escravos que tinham que ficar naqueles porões, né? E todas aquelas situações que eu contei nesse vídeo, né? E aí, dentro desse mundo miscigenado, apesar de se negar a miscigenação, né? Dentro desse mundo onde vai haver a necessidade, já que eu não posso praticar a minha cultura, de adaptar, de camuflar. Então a gente vai ter, por exemplo, a prática do sincretismo, né? E se você não sabe o que sincretismo tem a ver com a capoeira, eu te conto, né? Ai, 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 São Bento me chama, ai, 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 essa cobra me morde, senhor São Bento, a cobra mordeu o senhor São Bento, Santa Maria, Mãe de Deus, entrei na igreja, me ajoelhei. Santa Maria, Mãe de Deus, entrei na igreja, me confessei. Santa Barba de Relampuê, de Relampuê, de Relampuá. Oi, Santa Barba de Relampuê, Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé. Santo Antônio é protetor, Santo Antônio eu quero água, Santo Antônio eu quero água.
né? A maior parte das pessoas acha que tudo isso aí fala de santo e fala não, né? São Bento, muito provavelmente, né? Fala do São Bento mesmo, Santa Maria muito provavelmente fala da Santa Maria mesmo, apesar de que é possível a gente interpretar como sendo Iemanjá se a gente quiser, né? Justamente por causa do sincretismo, né? Santa Bárbara não é Santa Bárbara é Yansan, né? Santo Antônio não é Santo Antônio, é Ogum, né? Orixá da guerra, né? A barquinha de Noé não é o barco de Noé, a barquinha de Noé é o navio negreiro, né? Então, assim, sincretismo tem tudo a ver com a capoeira. Apesar da capoeira não ter religião, não ser uma religião, né? A gente não pode negar o sincretismo presente dentro dela, presente no imaginário da capoeira. A capoeira é sincrética, né? E a capoeira, ela é miscigenada. A capoeira, ela é fruto da mistura de culturas, não de diferentes povos. Eu não digo só de povos indígenas, africanos e portugueses, né? Mas é miscigenada com de tudo mesmo, mistura de tudo, né? O mestre, creio que Etienne, ou foi o mestre Nagô, eu vou esquecendo quem que foram, deve ter sido o mestre, tenho quase certeza que é o mestre Etienne, né, 90% de certeza. Ele diz que que o martelo da capoeira, né, é um chute do karatê, por exemplo, né. Ele mostrou pra gente umas duas quedas que ele fez uma vez numa roda e que não vieram da capoeira, vieram do jiu-jitsu, né. A capoeira, inclusive, tem muita relação com o jiu-jitsu, como a gente vai ver mais pra frente. A capoeira do Rio de Janeiro, né, nos manuais de capoeira, lá do fins do 19, início do 20, né, tá lá com influência da savata francesa, né. Então também tem influência do boxe inglês, né? Então a capoeira, ela é essa mistura, né? É fruto da mistura e é uma mistura e conta a mistura, né? E aí a gente vai então, e aí a gente começou a falar sobre a vida dos escravos, né? Uma vida que, em média, durava só 7 anos. É muito tempo, evidentemente. 7 anos é muitos anos de vida, né? Era essa a média que um escravo vivia, né? E onde é que ele trabalhava para viver só 7 anos? Ele trabalhava lá nos engenhos de açúcar, né? Que a gente usou como uma música para exemplificar, né? Um dia na senzala, né? Só que foi exatamente a primeira produção, né? Primeiro ciclo econômico do Brasil, no Brasil colonial, né? Porque o ciclo do pau-brasil, apesar de ter durado uma boa extensão de tempo, né? Ele era a principal atividade econômica do Brasil pré-colonial. A primeira atividade econômica, a primeira atividade que empregou a escravidão foi a atividade açucareira, né? Foi nos engenhos de açúcar, né? Que inclusive é tema de muitas músicas de capoeira, né? Porque os capoeiristas, né? Esses escravos viveram isso, né? E só que apesar de ter sido o primeiro ciclo, o segundo ciclo econômico, né, brasileiro, né, ele não conseguiu durar para sempre. Por quê? Porque lá em 1580, durante 1580, 1640, né, a gente teve aquela União Ibérica, que eu expliquei direitinho por que aconteceu, né, começando lá com a história de como Portugal surgiu, né, porque é nesse momento que acontece a União Ibérica, né, que foi aquele momento que Portugal e Espanha se uniram, né. E aí os espanhóis que eram que no caso estavam lá inimigos lá da Holanda, né, da região de Flandres, que queria a sua independência da Espanha, né, os espanhóis pegaram e proibiram, né, os acordos que tinha com Portugal. Portugal só se deu mal com essa União Ibérica, né, porque também lá a Espanha também não era fã dos ingleses, né, que eram os maiores apoiadores de Portugal e que tem a relação diplomática mais antiga da história do mundo, né, existente até hoje, né.
Então, Portugal só se deu mal com essa história de União Ibérica, né? E aí o que que acontece, né? Nesse período, né, aí em 1624, né, os holandeses decidem invadir o Brasil e invadem Salvador, que era a capital do Brasil. Só que são expulsos muito rapidamente e aí em 1630 eles vão, invadem de novo e invadem lá na região de Olinda, né? E aí começa a desenvolver Recife, que vai se tornando muito mais importante economicamente falando que Olinda, e aí começa a ganhar importância política, né? E aí no caso, né, eles acabam sendo expulsos em 1654, né? Só que com essa história, você meio que arruinou a economia brasileira, né? Porque era baseada no açúcar de Pernambuco, né? O açúcar nordestino, né? Então, com a necessidade de tentar suprir isso, né? O que que acontece? O Brasil vai passar a depender da pecuária, que a gente também usou uma música, Laço Boi Vaqueiro, né? Por quê? O que que acontece? Em 1701 vai ser proibida a criação de gado na região litorânea, porque era onde os engenhos de açúcar estavam mais concentrados, né? E aí, com o gado crescente, né, você acabava que ele meio que ia destruindo a plantação. Então, o governo português decidiu pegar e proibir a criação de gado na região litorânea. E aí, os gados foram começar a ser criados, né, lá na região mais interiorana do Nordeste, por exemplo, né? Um gado que vai servir para alimentar o Centro-Oeste, né, o Centro-Oeste e Sudeste, porque em 1695 vai ser descoberto o ouro, né? Quando eu digo entre aspas, porque os bandeirantes conheciam tudo, né? Aqueles desgraçados tinham aprendido tudo com os indígenas que podiam sobre o Brasil, né? Então não é muito provável que eles já sabiam onde é que tinha ouro, né? Mas o problema é que a coroa portuguesa dizia que tudo aquilo que fosse encontrado de metal era para eles, né? Então, assim, eu acho que não era muito interessante, né? Descobriu o ouro e a coroa ia lá pegar, né? Então, enfim, né? Ficou nisso aí quando revogaram esta ordem, né? Aí apareceu o ouro, olha só que coincidência maravilhosa, né, gente? Né? E diferentemente da pecuária, né, que não vai empregar tanto assim a mão de obra escrava, justamente porque vai se tratar de um trabalho muito livre para ter um escravo, né? Vai ser um trabalho com muita liberdade, né? A mineração aurífera, assim como nas empresas açucareiras, né, vai empregar os escravos, né? E vai ter assim uma prática escravocrata horrível também, né? Naquelas inicialmente só trabalhando com ouro de aluvião, né, e que teria ficado só nisso mesmo, se os escravos, mina, né, que também não é etnia, sobre os quais a gente conversou lá na vídeo sobre os povos africanos, né, esses escravos mina, né, que são em geral sudaneses, né, que vão trazer o conhecimento de mineração de mina mesmo para o Brasil, né? Então, e aí, né, e vai ter aquele boom da mineração, né, que vai começar a decair só no final do século XVIII, né, que vai inclusive ser a causa da Inconfidência Mineira, sobre a qual a gente não falou aqui, porque, enfim, não importa pra gente, não é interessante pra gente falar dela, né? E aí o que que acontece? Mas a gente não vai ter escravos só aí, a gente vai ter mais importante do que nesses lugares, que são importantes sim, né, que influenciam sim na história não só do Brasil, mas na história da capoeira, né? Mas a gente vai ter os escravos das cidades, né? E esses sim que vão ser as cidades, esse sim que vai ser o ambiente onde a capoeira vai florescer. Não digo nascer porque ninguém sabe onde nasceu, mas vai ser nesse ambiente que a capoeira vai florescer, né? Então, apesar de que há contestações, né?
a contestação de origem etimológica, né? A contestação em relação ao rigor policial, porque na cidade você tinha a polícia, no meio do mato, no meio da fazenda, no meio do nada com lugar nenhum, você não ia ter ação policial, né? Pelo menos não de maneira tão efetiva como dentro da cidade, né? Então, né? E nas cidades a gente vai ter, vai ser onde a capoeira floresce, vai ser justamente um ambiente que vai muito influenciar, né? Oi, nega que vem de aí, arroz de Maranhão, oi, nega que vem de aí, Dona Maria que vem de aí, coco pipoca que é do Brasil, Dona Maria que vem de aí, eu vou vender coccinha, olha coccinha que vem do Paraná, vou vender coccinha, tabaréu que vem do sertão, ele vende machixe, quiabo, limão, tabaréu que vem do sertão. Isso é justamente, né, essas vão ser as funções em que os escravos das cidades vão estar muito associados, né? A função de comerciantes mesmo, né? Vão morar em geral separados dos seus senhores, né? Em vendas, algum, né? Mas vai ter outros tipos, obviamente, né? Vai ter aqueles que vão servir para a prostituição, né? Sobre o qual a gente falou semana passada, né? A gente vai ter aqueles que vão servir na função de tigres, né? Que era a função horrorosa, né? Que era aquele escravo que carregava os tonéis, onde deixavam as fezes e urina, né? E que iam carregando para despejar no mar, né? Às vezes derrubar um pouquinho na frente da casa de um vizinho que o senhor dele não gostava também, né? Tem relatos de que isso acontecia, né? E que ia caindo, escorrendo, ia marcando a pele deles, né? E daí o nome de tigres, né? Vai ter outras funções, obviamente, mas a que vai dominar realmente a paisagem vai ser justamente esses vendedores de comércio, esses vendedores ambulantes, vai ser aquelas baianas dos tabuleiros, né? Que a gente tem hoje em dia, né? Não que elas sejam escravas, mas enfim, era esse tipo de visão muito comum nas cidades. E aí, é claro, a gente vai ter também, muito importante mencionar, os escravos dos jesuítas, né? Que muita gente não faz ideia de que os jesuítas tinham escravos, né? Os jesuítas, a ordem da Companhia de Jesus era a ordem religiosa mais rica do Brasil, né? Se bobear da América, pelo menos a América Latina, a ordem jesuíta era a mais rica, né? E tinha muito escravo, né? As pessoas imaginam os jesuítas como padres bonzinhos, né? Que protegiam os índios para não serem escravos, e não é verdade. Eles protegiam os índios, porque os índios iam e tinham que se converter ao catolicismo, né? Para poderem proteger eles, né? Porque contra a escravidão os jesuítas não. Os jesuítas não apenas apoiavam a escravidão africana, como praticavam, né? Um regime muito melhor, né? Muito menos pior, para falar a verdade, do que a escravidão praticada nos engenhos de açúcar, nos outros engenhos de açúcar, né? Era praticada lá pelos jesuítas, né? E por uma diversidade de fatores que eu expliquei, né? E aí o que acontece? Em 3 de setembro de 1759, Marquês de Pombal vai e expulsa os jesuítas do Brasil, né? E o governo português não consegue vender tudo que os jesuítas tinham. Tinha propriedade dos jesuítas tão grande, que o governo simplesmente não tinha que conseguir se pagar, né? Para vocês terem ideia do que era o poder econômico dos jesuítas, né? E aí, no caso, para que essas propriedades não dessem prejuízo para a coroa, né? A coroa teve que manter alguns escravos. Esses foram chamados escravos da nação, né? Sem querer, o governo português acabou, e depois brasileiro, acabou se tornando senhor de escravos, né? Que também vai ser uma condição de escravidão diferente, né? Por uma série de questões. E bom,
questões que eu evidentemente expliquei no vídeo em que falei sobre os escravos da nação, né? E aí, então era esse o ambiente em que o escravo estava submetido no sentido de trabalho, de função, né? Pelo menos algumas, né? Que outras funções a gente só comentou semana passada mesmo, né? É, por conta que cabia melhor naquele momento, né? Então, além mas o que acontece? É óbvio que eles não ficavam lá trabalhando, abaixavam a cabeça e é isso mesmo, tá certo, né? Não, eles se rebelavam, né? E como é que fazia para garantir que não ia se rebelar, né? Punindo, né? E aí a gente usou aquela música Deus Senzala, né? Que conta um pouco do que era a vida na senzala, né? O que era essa vida de escravo, quais que eram as punições que eles sofriam, e só contar algumas, porque na capoeira mesmo, né? Não há menção de todas as punições possíveis, porque o ser humano cruel como né? O limite para essas punições era só a imaginação mesmo, né? Nem o céu era limite, era só a imaginação mesmo desses seres, né? E isso é um ponto muito importante para se compreender da vida do escravo, porque tem muita gente que não consegue entender qual que era o problema da escravidão, né, de verdade, né? Porque se tem essa ideia de que a escravidão era apenas trabalhar, não sei quanto, trabalhar feito burro, né? Trabalhar feito burro, né? E quando não obedecesse, levasse chicotadas, né? E não, é uma realidade muito pior, é muito mais cruel, né? E aí, depois disso, a gente falou da alimentação, né? Porque a capoeira tem muito a ver também com a alimentação dos escravos, porque a capoeira conta o que era alimentar, o que era comida de escravo, né? Eu vou mandar leco, caju, eu vou mandar loiá. Caju, eu vi jararaca no cajueiro, eu vi jararaca no cajueiro, meu senhor mandou matar no cajueiro, queba lame como gemaca, queba que queba dendemaca, né? É isso que é a realidade, né? Do que o escravo comia, né? Teve inclusive um viajante alemão que falou que não sabia como é que com uma alimentação tão horrível aquelas pessoas conseguiam trabalhar tanto que se fosse um alemão morria com aquilo, né? Naquelas condições, né? Detalhe, tá falando de cajueiro, mas que fique registrado que o caju era consumido por questões medicinais, tá? Não era assim, toma aqui um caju, não, era, tá morrendo, toma um caju pra ver se melhora, né? Tá faltando vitamina C da viagem que fez no navio negreiro, toma um caju, né? Pra ver se recupera, né? Pra ver se recupera do escorbuto, né? Que é balami como gemacá, para quem não sabe o que isso tá querendo dizer, né? Traduzido esse português. Como é que é? Esse português coloquial arcaico, né? Significa quebra e lambe como gente macaco, né? É isso que significa, é porque tem gente que olha e pensa que é racista, mas não, isso aí é uma denúncia, né, do que era a situação, né? Você quebrava o milho, não era para você, não era para você comer, era para fazer um bolo lá para a senhora, né? E o que sobrasse fizesse um angu para você comer, né? E aí a pessoa vendo isso ainda te chamava de macaco, né? Porque essa é a realidade da escravidão, né? E dentro dessa realidade a gente vai ter resistência, uma resistência que vai acontecer de diversas maneiras, né? Tem gente lá que vai dizer que banzo e suicídio era uma forma de resistência, mas se você quer saber a minha opinião sincera, não é. Isso aí é consequência. Banzo, para quem não sabe, é depressão, né? Suicídio, consequência de depressão, né? Porque e às vezes nem depressão, é porque lá tava tão ruim que simplesmente era melhor morrer mesmo, né? Morrer logo, né? Tem o filme Amistad, né? Que fala sobre uma rebelião que aconteceu dentro de um navio negreiro, né? Chamado Amistad, que para quem não é hispanohablante, né? Significa amizade, né?
nome ridículo para dar para navio tumbeiro, tumbeiro que vem de tumba, né? Aconteceu essa rebelião, né? E eles tentaram voltar para África, mas o cara que pilotava lá o navio enganou eles, e eles foram parar nos Estados Unidos, né? Tem uma cena que a mulher tá lá no navio negreiro, né? Com a criança que tinha nascido lá, né? A criança tinha nascido lá, né? Filho de uma que morreu no parto, né? Sem qualquer auxílio, e ela olhando o cara sendo chicoteado, né? Olhou para a criança e se jogou junto com ela no mar, né? Isso não é resistência, né? Aí a gente, e aí como resistência a gente tem a vadiagem, a sabotagem, né? Isso sim é realmente resistência. Para falar dessas coisas, né? A gente utilizou aquela música, apesar de não ser exatamente de capoeira, né? Toque de São Bento Grande de Angola, do Paulo César Pinheiro, né? Que eu particularmente gosto muito dessa música, né? Que representa bem o que era o que significa a vadiagem, a sabotagem dentro desse contexto, né? E é justamente para evitar essa vadiagem, essa sabotagem, que a gente vai ter um outro tipo de resistência, a resistência da negociação, né? Que aí a gente usou a música O Macaco e o Leão, né? Tem gente que pode ouvir e achar que é racista, né? Que fala o macaco e o leão fizeram combinação, o macaco na levada, no leão passou a mão, né? Justamente porque o leão é o senhor e o macaco é o escravo, né? Mas também não enxergo como sendo racista, porque apesar de estar dizendo que o macaco é o escravo, é o preto, né? Eu acredito que seja muito mais no sentido de o leão estar olhando o macaco, é um besta, sabe de nada, né? E faz um negócio aí com o macaco e é enganado, né? Passado a perna, né? E essa era a realidade, porque dentro desse jogo da negociação é uma constante batalha do escravo para garantir aquilo que ele tinha conseguido, para ter liberdades, e do senhor usando essas liberdades para garantir uma dominação, né? E aí, mas a gente vai mais além, a gente vai ter vários casos de roubos, de furtos, de assassinatos, de ofensas físicas, né? Ou seja, de bater na pessoa, né? E aí é que a gente usou a música para ilustrar malandragem, né? Porque acontecia muito dos escravos roubarem e furtarem os senhores. Olha, gente, que absurdo. Eles roubavam e furtavam os senhores que não fizeram nada para merecer isso, né? Se bem que dentro da minha perspectiva, nenhum escravo jamais roubou na vida, né? Pelo menos não dentro da condição de escravo, porque afinal de contas, eu não posso roubar aquilo que é meu, né? Então, assim, na minha opinião, nunca roubaram, mas enfim, né? Boa noite, Alba. Né? E é claro, né? Mas não comum que quando a gente pensa, né, em resistência de escravo, né, são as fugas, né? É pegar, não tá bom, vou sair daqui, né? Inclusive tinha umas fugas bem engraçadas, né? Assim pra gente, né? Mas que tem um motivo muito complexo, né? Não tá bom aqui com esse senhor, ele hoje vai para outro, né? Tinha gente que fugia e voltava uns dias depois, né, gente? Acontecia muito disso, né? E aí, no caso, a gente utilizou a música Peleja do Riachão com o Diabo, né? Apesar de não falar realmente de uma fuga de escravos, né? Porque, para quem não sabe, é baseado no cordel A Peleja do Riachão com o Diabo, né? E no caso, o personagem que é chamado de Diabo, né? Não era um escravo fugido de verdade, né? Boa noite, Sara, né? Mas enfim, do jeito que o iniciozinho da música deixa bem a entender isso daí mesmo, né? E aí, dentro desse contexto, a gente comentou o êxodo de Capivari, que ocorreu lá em 1877, né? Lá o movimento liderado pelo Preto Pio, né? Que a gente usou a música Eu Não Posso Ficar Aqui, que se encaixa perfeitamente e de maneira imperfeita, porque se não fosse vou fugir para o Palmares, né, vou encontrar zumbi, encaixava perfeitamente, não é porque eles fugiram para um quilombo, só não foi para Palmares, que em 1877 não existia mais a Angola Janga, né?
E aí a gente falou dos quilombos e utilizamos várias músicas para entender como o que é um quilombo, né? Aí a gente falou, usamos essas músicas e eu não falei o que é um quilombo. Eu exemplifiquei, fui mostrando os elementos, né? Com vários quilombos, né? Falamos do quilombo do Calumba e usamos a música Kikyo do Mestrando Charme, né? A gente falou do quilombo do Buraco do Tatu e usamos a música do Mestre Barrão, Guerreiro do Quilombo. Falamos do quilombo da Maria Conga. Falamos do quilombo de Camugere. E no quilombo de Camugere a gente usou a Aide Negra Africana, Aide, Camugere e Batalha de Camugere, que é inclusive um quilombo que só existe na capoeira, né? Oficialmente esse quilombo não existe, né? Pelo menos ainda não, a gente ainda não descobriu onde é que ficava, né? E aí a gente conversou sobre Angola Janga, que sequer era quilombo, né? E a gente usou para conversar sobre Angola Janga e Esperança de Ser Livre, né? E o que eu creio que seja do Mestre Barrão, Homenagem a Zumbi dos Palmares, que é do Boa Voz, e Dandara, que é do Mestre Barrão, né? Angola, e digo que Angola Janga sequer era um país, né? Porque não era mesmo, né? Existiu por 100 anos, né? Totalmente autônomo, né? Com um território definido, né? E num território relativamente grande, né? Com o nome de Pequena Angola, né? Com práticas e costumes próprios, né? Que tá certo, a gente não faz ideia da religião principal e da língua que era falada, a gente não sabe nem a língua, né? Provavelmente era uma mistura talvez de banto com português, suposição minha, baseado em nada com coisa nenhuma, né? Só pelo fato de que o nome é Angola Janga, que significa Pequena Angola, né? Porque no Alcatune, né, era justamente banto, né, era, ou seria banta, não sei se, acho que não coloca, não sei se agora com coisa ou coisa que agora eu não lembro o nome, né, mas enfim, né, e que aqueles luso-brasileiros, né, chamavam de Quilombo dos Palmares, né, como se fosse qualquer quilombo, né. E aí a gente tem a revolta do. E aí a gente, pra finalizar essas revoltas do século XVIII, dos escravos, né? Que não necessariamente tiveram a presença da capoeira, mas que muito influenciam na capoeira, né? E na história da capoeira, né? Porque capoeira é exatamente fruto dessas revoltas, né? A capoeira é mais uma forma de resistência, né? A gente conversou sobre a revolta do Engenho Santana, uma revolta assim espetacular, né? E que e que foi uma das poucas revoltas escravas que realmente teve algum sucesso, né? Não teve exatamente um sucesso porque uns anos depois que a revolta acabou, porque uns anos ou meses depois que a revolta acabou, o senhor pegou e prendeu todo mundo lá que tinha participado, né? Todo mundo que foi importante nessa revolta, né? Que ocorreu lá em 1789, né? E aí a gente teve outras revoltas escravas, né? Que a gente conversou depois. A gente teve a revolta dos malês, que a gente falamos utilizando a música Revolta dos Malês, né, que ocorreu lá na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, né, e que apesar de ser colocado como uma revolta uma das revoltas provinciais do período da regência, não está no mesmo contexto, está no contexto de revolta escrava, né? Como estão outras que antecederam, como outras que precederam, não, outras que ocorreram posteriormente e cuja última, segundo capoeira escrava, né? A última grande revolta escrava foi a rebelião escrava de Vassouras, né? Que a gente usou para contar essa história a música Cadê o Negro que eu deixei aqui, né? Porque foi tipo isso que aconteceu, né? E que começou no dia 5 de novembro de 1838, terminou no dia 11 de novembro de 1838, né? E aí a gente foi um pouco mais além, né? Depois de falar dessa revolta, creio eu, né? A gente começou a falar de como era a vida social do escravo, né? Um pouquinho dela, pelo menos,
né? Que também tem tudo a ver com a capoeira, porque o que não falta na capoeira é música sobre isso, né? A gente falou da prática funerária destinada aos escravos, né? Aquela coisa que era bem assim, ó, negro nago quando morre é levado em bangue, os parentes vão dizendo que o urubu tem que comer, aquibabá, a canjere, negro nagô fede mais que saringue, né? Por quê? Porque é cova rasa, né? Por isso que o urubu tá comendo, né? E por que os parentes estão dizendo isso? Porque era a justificativa que o senhor dava. Vamos enterrar a cova rasa que o urubu tem que comer, né? Fede mais que saringue, por quê? Porque tá em cova rasa, né? Sente o cheiro do cadáver, né? Tinha inclusive cadáveres que eram simplesmente jogados na rua, em frente de determinados locais, né? E aí o que acontece? Uma das motivos, né, para se fundar as Irmandades Negras e Pardas era justamente por causa dessa crueldade com que os escravos eram tratados em relação às práticas funerárias que eram importantes lá para o pensamento africano em geral, e não só para o pensamento africano, né? Para o pensamento indígena, que apesar de já ter sido proibida a escravidão indígena, né? Foi proibida lá pelo Marquês de Pombal, né? No século XIX já estava proibida, né? Com certeza continuava sendo praticada, né? E também era muito importante para os hipócritas dos católicos portugueses, luso-brasileiros que estavam praticando a escravidão e estavam enterrando em cova rasa na praia, jogando os corpos nas ruas e nas praças, né? Essa é uma das razões para serem criadas as Irmandades Negras e Pardas, um tema que a gente ilustrou com a música Nós Somos Negros da Cabinda de Luanda, né? A Conceição viemos louvar Arandaê, Arandaê, né? E aí, além disso, a gente também conversou sobre as vendas, as tavernas e os zungus, né? Usamos para ilustrar a música Dona Maria do Camboatá, né? Que chega na venda e manda botar, né? Porque isso tem tudo a ver com a capoeira também, né? Não é só a Dona Maria do Camboatá que tem a ver, não. Tem a ver com a capoeira, porque a capoeira, inclusive, tinha suas práticas. Era muito comum você ver capoeiristas duelando ou jogando, né? Do lado de fora das vendas, das tavernas e dos zungus, né? Que também eram os ambientes onde se jogava o jogo da casquinha, né? E por que era... E por que isso acontecia? Porque eram os pontos onde os escravos na cidade se encontravam, né? Para vender itens supostamente roubados, né? Os itens que eram deles e que eles queriam vender, né? Era pontos para eles se encontrarem, para se divertirem, para esquecerem que estavam nessa condição, né? E falamos da família escrava, né? Que por muito tempo foi negada e quando foi negada e quando começou a ser aceitada, foi aceitada como desestruturada, né? E como justificativa para dizer que o negro tinha apatia política, maior mentira de todas. É uma grande ofensa a todo mundo dizer que o negro tem apatia política, né? Porque dizer que não tinha participação política, não é porque não queria, né? Inclusive lutaram para ter, né? Porque não tinham direito nem para isso, né? Quem dava essas interpretações absurdas e ridículas, né? E diga que eu estou sendo anacrônico, né? Queira você dizer que eu estou sendo anacrônico se quiser, né? Diga. Mas estou sendo não, porque isso não é uma justificativa que sequer tem cabimento. É ignorar todos os movimentos sociais que aconteciam, todas as reclamações, porque quem interpretava dessa maneira, uma interpretação que foi importada para o Brasil e para o resto da América Latina, foi da América em geral, né? Eram os estadunidenses, né, que proibiam os negros de votarem. Quando permitiram voto, pediam uma prova de que eram alfabetizados, né, né, e faziam perguntas absurdas que não tinha como, né, que perguntavam para os negros, né, perguntas absurdas que ninguém ia conseguir acertar, né. Então, assim, é um absurdo dizer que era apatia política,
né, a gente tem a pátia política, né? E a família escrava existia assim, né? E tanto existia, né, essa questão é tão presente na capoeira, né? Que pra falar disso a gente só usou essa questão que não tem nada a ver com a capoeira, a gente só usou umas músicas aí, né? Guerreiro do Quilombo, Chico Parauê, Aide Negra Africana, Filhos Mestiços e Preta Barba. Músicas da capoeira que, obviamente, para falar de uma questão que com certeza não tem nada a ver com a capoeira, né? Então, assim, é um tema muito pertinente, né? Ainda nos dias de hoje. E aí, é um tema que se encaixa também com um tema que a gente falou antes, né? A gente falou do Quilombo da Maria Conga, né? E aí, antes de falar do Quilombo de Camugirê e da Aide, né? A gente conversou sobre as escravas, a gente conversou sobre a escrava Anastácia e a Chica da Silva, né? Que são duas personagens famosas no imaginário popular, né? E que justamente sofreram. Não, a escrava Anastácia sofreu, a Chica da Silva se deu bem justamente por conta dessa questão da família escrava, né? E aí, né? E aí a gente acaba entrando a gente acabou entrando no século XIX. Só para deixar claro, os temas não estão exatamente na ordem que a gente conversou, né? Mas enfim, né? A gente conversou de um tema que indiretamente se relaciona de maneira indireta com algo que indiretamente se relaciona com a capoeira, né? Que foi a independência dos Estados Unidos, que foi declarada lá no 4 de julho de 1776, né? Que os estadunidenses pegaram e se revoltaram e disseram que estavam independentes, né? Depois de uma série de questões, né? Estadunidense, não americano, porque eu sou americano, você que tá me assistindo provavelmente deve ser americano também, todo mundo que nasceu, ia mostrar aqui no mapa, mas todo mundo que nasceu do Alasca, Canadá, até a ponta lá da Argentina e do Chile é americano, tá? Não é só estadunidense que é americano, não, né? E a gente conversou sobre a independência dos Estados Unidos, né? E que é uma das influências da Revolução Francesa, que é a responsável, que começou lá, que deflagrou no dia 5 de maio de 1789, quando os franceses decidiram chutar o balde, ou mais especificamente chutar a Bastilha, que eles derrubaram a Bastilha toda, né? Quebraram, eles literalmente derrubaram a Bastilha, né? Tinha lá o prédio da Bastilha e eles saíram quebrando ela, né? Tijolo por tijolo, né? No sentido mais literal possível. E que terminou no dia 9 de novembro de 1799 com o golpe do 18 de Brumário, né? Porque os franceses estavam tão revoltados que jogaram até o calendário fora e fizeram um novo, né? Por isso que os franceses são incríveis, né, gente? Né? Olha só, ficaram tão revoltados que jogaram o calendário fora. Adoro a Revolução Francesa. E aí, nesse golpe de 18 de Brumário é que ascendeu Napoleão Bonaparte, que ia se tornar o imperador da França, né? Autoproclamado, né? E que seria o responsável por expulsar a família real portuguesa, que veio fugindo às pressas aqui para o Brasil em 1800 e chegou em 1808, né? Primeiro em Salvador, aí não ficaram e foram lá para o Rio de Janeiro, né? E que só terminaria e aí dá início àquele período joanino, que você vai ter o início da missão artística francesa, né? E sobre a qual a gente também conversou, porque eu particularmente acho muito importante fazer uma homenagem para a missão artística francesa do Brasil, né? Afinal, os artistas, como eu demonstrei nesse vídeo, não fazem nada, né? Só teve um cara lá que pintou mais de 50 mil obras e era um monte de outras coisas, mas um cara assim que não fez nada na vida, né, gente? Como vocês bem viram naquele vídeo, né? E aí, em 1822, né, por uma série de questões, a gente acaba rompendo com Portugal, né? Rompendo, não que Portugal tenha reconhecido no momento, né? E aí tem lá início das guerras de independência, né? Que vai ter lá na Bahia, Pará, né? Inclusive vai ter como é que era? Vai ter a Maria Felipa, né? Eu acho que era a Maria Felipa que vai pegar e vai sair tacando e vai incendiar não sei quantos
navios portugueses junto com outras marisqueiras da Ilha de Maré, né? Aquela Maria Felipe era marisqueira, né? E também dizem que ela seria capoeirista, né? Dizem, não que haja uma comprovação, porque não há nem mesmo uma comprovação que a Maria Felipe exista, né? Uma comprovação documental histórica mesmo, mas existe na tradição popular, né? Que não é menos importante, porque a documentação histórica exclui muita coisa e manipula muita coisa, né? E a gente também tem a nossa Mulan, né, que era a Maria Quitéria. Devia ter um filme da Maria Quitéria, na minha opinião, assim, um filme que todo mundo devia conhecer, um filme da Maria Quitéria, que é a Mulan brasileira, literalmente, porque ela não deixaram ela entrar pro exército, ela se vestiu de homem, lutou de maneira tão grandiosa que quando descobriram que não era homem, deixaram ela ainda sendo lá, né? Deixaram ela no comando, coisa e tal. Recebeu condecoração do próprio Dom Pedro I, né? Uma pessoa incrível, né? Muito melhor que a Mulan, se você quer saber. E aí, né? E aí, por uma série de questões, o primeiro reinado que é o reinado do Dom Pedro I, iria acabar, né? Questões que são principalmente as questões políticas são basicamente que ele era meio ditatorial, né? Não era lá muito chegado ao liberalismo, né? Liberdades alheias, né? E mais importante, porque ele tinha lá o caso com a... esqueci, Domitila de Castro, o nome, né? Tinha lá o caso com a Marquesa de Santos, né? E todo mundo amava a Dona Leopoldina, né? E todo mundo que é decente ama a Dona Leopoldina, que era incrível, né? Era a amante das ciências, das artes, né? Tinha a prática do antiquarismo, ela lia, e os brasileiros ridículos riam porque ela lia, né? Então, assim, uma pessoa incrível, né? Uma dessas poucas pessoas incríveis no mundo, né? Inclusive, depois que ela morreu, o Dom Pedro I ficou tão triste com isso, né? Porque ele gostava dela, né? Apesar de ser um canalha com ela, né? Ele gostava dela, que ele decidiu que nunca mais um Bragança ia ser um ignorante, né? Pé de chinelo. Né? E por isso da educação tão espetacular do Dom Pedro II, né? Mas aí o que acontece? Dom Pedro I foi expulso. E o que isso tem a ver com a capoeira? Tem tudo a ver com a capoeira, porque os capoeiristas participaram do movimento para a queda do Dom Pedro I. Inclusive os prisioneiros da Ilha das Cobras, né? Que dentre eles estavam os capoeiristas, né? Fizeram a maior rebelião de todas, depois eu vou contar aqui melhor, né? E por causa da queda do Dom Pedro I, né? E aí entrou o Dom Pedro II? Não, porque ele era criança, né? Era criancinha, né? Então a gente tem lá em 1831 iniciando o período regencial, que vai ser um período assim, um período que muito semelhante com o Brasil de hoje, né? Que não é nem um pouco dividido, né, entre a ala dos liberais e a ala dos energúmenos, né? Apesar de que os liberais dessa época também não eram muito diferentes, né? Inclusive dizem que nada mais conservador que um liberal e nada mais que liberal que um conservador, porque eles eram tudo iguais mesmo, né, praticamente, né? E aí, dentro desse período, a gente vai ter revoltas populares grandiosas, né? Que também, né, tem tudo a ver com a capoeira, né? A gente teve a Guerra dos Cabanos em 1800... Vai cair? Vixe Maria, vou encerrar o vídeo agora e a gente continua a próxima semana. Então é isso mesmo, esse vídeo vai estar no YouTube dentro de 15 minutos e boa noite. Vamos encerrar aqui no Instagram e no Facebook.